Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Francisco Calheiros e os demais presentes e dar vivo testemunho de reconhecimento pelo papel que a Confederação do Turismo Português tem desempenhado e fazer-me de votos que estes 3 anos de mandato que têm pela frente venha a ser coroado de êxito. Em relação às matérias que nos trouxe aqui, eu faria umas breves observações. A primeira tem que ver com a questão da legislação laboral, que eu acho que é uma questão absolutamente vital. É um facto incontroverso que o turismo tem dado um contributo muito sensível para a revitalização da economia portuguesa. Por exemplo, em 2016, a economia portuguesa registrou um acréscimo de 1,5% do PIB e, se desagregarmos as componentes desse crescimento económico, verificamos que o turismo respondeu por cerca de 25% desse crescimento. E se, ao longo dos últimos 5 anos, fizermos uma avaliação mais global sobre a importância que o turismo teve na recuperação económica, na recuperação do emprego, então temos que reconhecidamente sublinhar que o turismo foi uma força absolutamente arrebatadora e invencível na recuperação da economia portuguesa e, desse ponto de vista, na concretização de um conjunto de objetivos, entre os quais o que tem larguíssima expressão é o de controlar a dívida pública, o déficit público, criar condições de normalidade e, dessa forma, dar um contributo inestimável para a recuperação da autonomia do país. E, portanto, a abordagem que nós fazemos ao setor do turismo tem sempre esta petição de princípio, pois que, da nossa parte, é um tremendo erro, por um lado, não reconhecer que o turismo se tem constituído como uma força motriz da economia, ou reconhecê-lo e depois tomar um conjunto de medidas que não respeitam este património e, de certa forma, que o podem pôr em causa, diminuindo e não compreendendo as dinâmicas de mercado e a importância de acarinhar este crescimento e valorizar a nossa oferta e tomar as medidas para que a longo prazo ela possa vir a ser sustentável. E a questão da legislação laboral inscreve-se nesse quadro. Não apenas nas questões que aqui foram tratadas, mas, do meu ponto de vista, até noutra questão a que eu atribuo especial e capital importância. Já noutras audições eu tive a ocasião de tratar a matéria e prende-se com aquilo que eu comumente designei como um imposto sobre o bom tempo. E o que é que eu queria traduzir como um imposto sobre o bom tempo? Há uma das medidas que foi apresentada nesse pacote laboral, medida essa que já estava prevista no programa do Governo e que tem sido sufragada genericamente pelos partidos que apoiam o Governo e que, no fundo, estabelecia uma penalização à rotatividade excessiva. E essa penalização à rotatividade excessiva, na sua formulação original, punha em causa, desde logo, setores como o turismo, como a agricultura, enfim, setores cuja componente sazonal fosse relevante, que desse ponto de vista ficavam, obviamente, pela natureza das coisas e não pelo um processo oculto e inconfessável dos empresários de tentar criar condições de precariedade, numa situação injusta, mais difícil, porque havia a assunção que seriam penalizados pelo Estado por força dessas circunstâncias. A proposta, de facto, vem mitigada, pelo menos têm sido essas as afirmações do Governo a esse respeito, mas ainda assim é manifestamente insuficiente e conduz a um conjunto de problemas. Veja-se, o que se diz, no fundo, é determinado setor tem uma média ou mediana para medir esse excesso de rotatividade. Qual é o excesso? Qual é a rotatividade de cada setor? A rotatividade normal, e quem tiver por excesso tem maior rotatividade. Bom, mas ainda assim confrontamos-nos com a circunstância absolutamente indesejável de nós termos diversos tipos de turismo.
quer dizer, temos um turismo mais urbano de fim de semana, por exemplo, Lisboa e Porto ainda tendo sazonalidade, tem menor sazonalidade do que tem, por exemplo, o caso do Algarve, que embora tenha feito um esforço significativo para reduzir esse ímpeto, ainda assim tem ali os ombros dos acompanhantes nos meses conexos a julho e agosto, mas que tem taxas de ocupação muitíssimo mais reduzidas nos restantes meses. Isso, em regra, acontece em vários setores do turismo e setores conexos, quer dizer, a restauração e todos os mecanismos, todos os setores de apoio à operação turística, de forma direta, indireta ou até induzida, podem, confrontando-se com a legislação desta natureza, ficar numa posição muito frágil. Posição essa que prejudica não apenas aqueles que têm um estabelecimento hoteleiro ou um restaurante, mas também outros que, ainda que tenham uma relação mais longínqua com o turismo, a procura deles seja, sobretudo, determinada pelo turismo. E isso pode importar um conjunto de custos que não deviam respeitar ao empresário, na medida que o empresário não tem forma de moldar a procura e assegurar que essas relações laborais sejam sólidas. O Sr. Presidente estava aqui há pouco a falar do problema de recursos humanos, e há um grosseiro problema de recursos humanos, ainda bem que há, porque essa é a face indesejável de um processo que foi genericamente bom. Nós, em 2012, tínhamos 17% de desemprego, no Algarve, em 2012, tínhamos 20% do desemprego, éramos os campeões do desemprego a nível nacional, e agora somos os campeões do emprego a nível nacional no Algarve. Quer dizer, isto é uma metamorfose que se verificou ao longo destes 6 anos, que sublinha de forma capital a importância do turismo na recuperação económica. Portanto, nós temos que agir aí, sim, para reforçar essas condições, para melhorar a oferta e para criar mais valor. Isso é importantíssimo. Nós temos ainda hoje, do meu ponto de vista, muito insuficiente formação, mesmo que ela não fosse tão escassa quanto é, ainda assim, com o número de empregos que o turismo gera, mesmo que não fosse 50 mil, que fosse 20 ou 30 ou 10, mesmo assim, ela seria muito insuficiente. E todos nós, nas nossas vivências do dia-a-dia, acabamos por nos confrontar com essas circunstâncias e saber quão importantes elas são. Mas se juntarmos a elas uma alteração que possa ser negativa da legislação laboral, estamos a impor custos que não fazem rigorosamente sentido e que não têm fundamento. Ninguém quer, porque quer-se exatamente o contrário. Nós queremos relações laborais sólidas, mas essas relações laborais sólidas têm que ser feitas de acordo com a capacidade que nós temos de gerir a procura e de conseguir alargá-la. Não é impor unilateralmente penalizações quando elas são assim por natureza e não podem ser de outra forma, que é isso que, infelizmente, eu discerno nas opções que são formuladas. Depois, para dar aqui a nossa posição, quer dizer, é um facto que esta questão do CEF não é nova e infelizmente, pelo que se vê, começa a alastrar. Se era de antes um problema que estava circunscrito ao aeroporto de Lisboa, há 2 semanas aconteceu em Faro. Dizem que é pontual, mas eu sei que realmente há problemas neste momento graves e quer dizer que as coisas estão presas por pinças. E, portanto, eu espero que seja mesmo pontual, porque estas coisas não se podem repetir. Foram as redes sociais e as televisões e os jornais irlandeses, salvo erro, enxameados com aquelas coisas. Quer dizer, a gente quer pintar um retrato bonito, sem borrões, e depois andamos aqui a pintar um retrato que é muitíssimo prejudicial, porque aquilo é a experiência daquelas pessoas, mas é que é mais do que a experiência daquelas pessoas. É a experiência das outras todas que estão a assistir no sofá ao calvário daquelas pessoas ali durante 2 horas, ou 3, ou as que forem. E sobretudo, quando cada vez mais, porque a gente também tem que meter isto em perspectiva, ou seja, a gente tem um voo de 1 hora é uma coisa diferente é ter um voo de 14 horas, quer dizer, nós estamos todos contentes e vamos em digressões à China a dizer temos aqui uma ligação aérea.
e depois às páginas tantas, os tipos que mandam não sei quantas mil pessoas para cá e que estão com um crescimento exponencial, têm ali as 14 horas sentados e depois têm mais 3 ou 4 horas ali no martírio, quase tratados como gado que está ali paciente, sem nada a fazer. E, portanto, isso é da maior importância. Eu ainda, quer dizer, espero que seja resolvido, mas quer dizer, não tenho visto progressos sensíveis em relação à matéria. Eu queria colocar aqui outra questão, e aí não farei apreciações, porque já estou a falar há algum tempo, que é a questão do alojamento local. O processo do alojamento local está em vias de ser concluído, e eu queria que nos pudessem dizer a forma como entendem que qualquer alteração legislativa devia tratar a matéria. E, por último, a questão da fiscalidade. A questão da fiscalidade tem que ser lida num conjunto de aspectos. A da reforma do IRC, a posição do PSD é conhecida, quer dizer, foi interrompido um processo sem razão aparente para o efeito, mas eu acho que nós temos que olhar designadamente para os aspectos das taxas turísticas, e citou o caso do Algarve muito bem, à luz da evolução da procura expectável. Porque há uma conjugação de fatores, por exemplo, no caso do Algarve, da Madeira também, em alguma medida, que é muito perniciosa. A desvalorização da Libra, por um lado, e o aumento do preço do Algarve, quer dizer, tem havido aumentos de preço genericamente, e é isso que nós queremos, que haja aumento de preço. Isso é bom, porque se consegue que essas empresas, muitas delas tiveram dificuldades durante o desafio, dependam até menos, para efeitos de investimento, do recurso a entidades bancárias, minorando essa dependência, o que também é importante. Mas como é um mercado muito representativo, quaisquer medidas de natureza fiscal têm que ser lidas à luz dos efeitos que podem produzir. E, sobretudo, até, e por exemplo, falando agora em concreto do caso do Algarve, quando mercados que disputam com o Algarve, em regra, hoje estão a recuperar. Quer dizer, há 4 ou 5 anos havia aqueles mercados que estavam ali ainda sob o jugo da Primavera Árabe, num clima de grande incerteza, e nós, por exemplo, a Turquia, este ano já cresceu mais, ou no ano passado já cresceu mais do que o mercado português inteiro num só ano. Portanto, nós temos que garantir essa competitividade, que se faz muito da valorização dos nossos recursos endógenos, do reforço dos recursos humanos, mas também da compreensão que há aqui fatores de risco que têm que ser tratados agora para depois não nos estarmos a sentir punidos por termos tomado medidas que acabaram por ser absolutamente catastróficas para a sustentabilidade do turismo em Portugal.